Janelas killers. Há muitos tipos de janelas doentias da memória. Janelas fóbicas, que geram claustrofobia, fobia social, ataques de pânico, etc. Janelas obsessivas geram ideias fixas. Janelas antecipatórias geram os pensamentos sobre o amanhã. Janelas da baixa autoestima e timidez geram transtorno de autoimagem e preocupações excessivas com a opinião dos outros. Dependendo do volume de tensão produzido por uma janela, raiva, ódio, ansiedade, ela pode se tornar killer, ou seja, tornar-se uma área que obstrui drasticamente a leitura das demais janelas, impedindo-nos de raciocinar naquele momento. Esse fenômeno é fundamental para explicar por que somos uma espécie capaz de produzir poesias e finas reações solidárias e, ao mesmo tempo, capaz de fazer guerras, destruir, matar, dominar, sem nenhuma racionalidade. Ele também explica nossas reações incoerentes e dificuldade de liderança de nós mesmos. As janelas killers bloqueiam a inteligência, assassinam nossa lucidez, fazendo-nos reagir como animais, sob as raias instintivas. Quantas vezes nós ferimos as pessoas que mais merecem nossa compreensão? Quantas vezes perdemos o controle das nossas reações e, depois de baixar a temperatura da emoção, percebemos que poderíamos ter tido atitudes mais brandas? Cuidado com as áreas killers de sua memória. Quantos pais e professores, num momento de irritação, dizem o que jamais deveriam dizer aos seus filhos e alunos? Quantas feridas que nunca mais cicatrizam são produzidas em pequenos momentos? Casais apaixonados, amizades, relacionamentos no trabalho são destruídos pelas janelas killers. Muitos assassinatos ocorrem no calor das tensões. Batalhas entre nações são deflagradas porque o Homo sapiens é dominado pelos instintos do Homo bios. O homem mortal faz guerra como se fosse eterno. As áreas killers abortam a sobriedade até de pensadores. Algumas janelas killers destroem o raciocínio de alunos brilhantes. No momento em que vão fazer a prova ou um concurso, eles aumentam o nível de ansiedade, que, por sua vez, bloqueia a leitura de áreas da memória que contém as inúmeras informações que aprenderam. Desse modo, tem um péssimo rendimento intelectual. O volume de tensão impede que o eu tenha acesso às demais janelas da memória, bloqueando sua inteligência. Se as pessoas aprendessem a não ser vítimas das janelas killers através da técnica do DCD e da mesa redonda do eu, não apenas doenças seriam resolvidas, mas conflitos sociais também. Duvidar drasticamente das nossas reações agressivas, criticar nossa impulsividade e determinar ter autocontrole no ato das tensões é um ato de amor pela vida que poucos praticam. Devemos aprender a gritar dentro de nós, sem dizer palavras. Alguns psiquiatras tratam apenas com antidepressivos a síndrome do pânico e a depressão, porque supervalorizam a hipótese teórica da alteração da serotonina e outras substâncias no metabolismo cerebral. Não compreendem as janelas do pânico, as áreas killers que criam o teatro da morte e fazem com que o eu seja um espectador passivo das misérias encenadas no palco. O uso de medicamentos pode ser importante, mas é incompleto. É fundamental entendermos que as doenças psíquicas são geradas através da construção de cadeias de pensamentos e emoções doentias produzidas pelo jogo de abertura das janelas da memória. É igualmente fundamental entender que é necessário fazer o resgate da liderança do eu através das técnicas que tenho preconizado. O eu tem de entrar no palco e aprender a ser livre e líder. Compreendendo os segredos da superação psíquica. Uma pessoa que possui claustrofobia, medo de lugar fechado, abre subitamente uma janela killer quando entra no elevador.
Minutos atrás, ela estava no céu da tranquilidade. Agora, está no inferno emocional. Ao abrir a janela killer que contém a claustrofobia, ela experimenta um medo súbito e dramático que, transmitido para o córtex cerebral, irá produzir sintomas psicossomáticos, como taquicardia, aumento da pressão sanguínea, suor excessivo e aumento da frequência respiratória. Ela sente como se o ar fosse faltar, como se corresse risco de morrer. Se ela fizer a técnica do DCD, poderá deixar de ser escrava do seu medo, registrar novas experiências saudáveis e reeditar a janela killer, enfim, superar sua zona de conflito ou seu trauma. Se não conseguir fazer a técnica do DCD, deverá fazer a técnica da mesa redonda do eu, após passar a crise fóbica. Qual o objetivo de fazer a mesa redonda do eu atuar depois de a crise passar? Criar janelas paralelas que se vinculem com as janelas doentias. Ao fazer uma bateria de perguntas para si, questionar seu medo, debater a insegurança, ela criará uma série de experiências no palco da sua mente que serão registradas nos bastidores da memória, criando janelas paralelas. Quando ela entrar novamente no elevador, duas coisas acontecerão ao mesmo tempo. Ela abrirá subitamente a janela killer da sua memória e, simultaneamente, abrirá também as janelas paralelas saudáveis que fortalecem seu eu e financiam a segurança. Desse modo, ela ficará livre. Esses fenômenos que abordei revelam alguns segredos do inconsciente que pensadores da psicanálise perceberam que existem, mas não tiveram a oportunidade de estudar e compreender. Esses fenômenos se aplicam a todos os transtornos psíquicos e sociais. Não é possível apagar o passado, apenas reeditá-lo ou construir janelas paralelas para nos alicerçar à construção de uma nova visão do mundo e das coisas. As janelas killers podem transformar uma barata em um monstro, fobia simples, um elevador num cubículo sem ar, claustrofobia, uma reunião pública num tormento, fobia social. A timidez, tão comum na atualidade, atinge mais da metade da população e tem de ser entendida à luz das janelas da memória. Existem diversos níveis de timidez. A timidez é causada por um conjunto de experiências psíquicas que supervalorizam a opinião dos outros, a crítica social e a imagem que a sociedade tem de si. Essas experiências são arquivadas gerando janelas doentias, algumas killers. Ao enfrentarem novos ambientes, desafios e reuniões sociais, as pessoas tímidas abrem essas janelas, bloqueando sua inteligência e gerando, às vezes, sintomas psicossomáticos, como mãos frias, taquicardia, suor excessivo. As pessoas tímidas são ótimas para os outros, mas não para si mesmas. Querem agradar a todos, mas não cuidam da sua qualidade de vida. Policiam suas palavras e dosam seus gestos, mas perdem sua espontaneidade. Falam pouco, mas pensam muito e gastam energia biopsíquica excessiva, o que gera fadiga, ansiedade e apreensão. Embora pensem muito, a construção do pensamento não é dirigida para produzir a mesa redonda do eu. Se fizerem a mesa redonda do eu, associada à técnica do DCD, por 6 meses, com exercícios intelectuais diários, que duvidem dos fundamentos da imagem doentia que têm da sociedade, que critiquem o sentimento de vergonha, que questionem a hipersensibilidade diante da opinião dos outros, elas encontrarão a tão sonhada liberdade. Por quê? Porque reeditarão as principais janelas doentias e construirão riquíssimas janelas paralelas que contêm ousadia, segurança, determinação. Resgatarão a liderança do eu, deixarão de ser controladas para controlar suas vidas. Fazer a mesa redonda do eu é fundamental para que possamos deixar de ser vítimas dos conflitos e desenvolver a capacidade de fazer escolhas, recomeçar depois de falhar, corrigir caminhos.
Algumas pessoas perpetuam suas misérias porque não sabem como reeditar o filme do inconsciente, nem construir janelas paralelas. Se você aprendeu algo sobre esses segredos do funcionamento da mente, nunca mais enxergará a vida da mesma maneira. Não será mais um espectador passivo no teatro da sua mente. O mestre dos mestres da qualidade de vida. Jesus tinha um autodiálogo profundo e aberto consigo mesmo. Embora fosse rodeado pelas multidões e tivesse uma agenda saturada de compromissos, ele tinha compromisso consigo mesmo. Sabia que somente uma pessoa que tem qualidade de vida pode gerar com segurança outras pessoas com qualidade de vida. Ele frequentemente procurava se isolar à beira da praia, no Monte das Oliveiras, nos jardins, nas longas caminhadas que fazia de cidade em cidade. Deixava até mesmo o convívio com seus discípulos, se interiorizava e tinha agradáveis conversas com seu pai e consigo mesmo. Certa vez, próximo ao mar da Galileia, ele pediu para que os seus discípulos pegassem um barco e fossem na frente. Ele seguiria depois. Os discípulos, apressados, pegaram o barco e foram. Enquanto navegavam mar adentro, Jesus navegava dentro de si mesmo. Percorria as trajetórias do seu espírito e da sua alma. Estava orando. Suas orações não eram engessadas, formatadas, programadas, mas organizadas através de um diálogo inteligentíssimo e livre, capaz de gerar uma explosão reflexiva e um resgate pleno da liderança do eu. Ao fazê-las, ele se tranquilizava, renovava suas forças e recobrava um sólido ânimo para ensinar o alfabeto do amor a uma humanidade insensível.